Olá, pessoal. Vamos lá, nosso estudo não pode parar. Tendo em vista esse pequeno problema técnico, eu vou gravar aqui a nossa aula. E na próxima aula a gente retoma as dúvidas que vocês tiverem nessa aula. Vamos lá comigo. Vamos falar hoje de dois temas diferentes. Um vai ser teoria do erro, e o outro vai ser a culpabilidade. Vamos começar aqui pela teoria do erro. Eu fiz esse paintbrush aqui para vocês para mostrar uma visão global da teoria do erro, para depois eu mostrar as partes, para mostrar depois o aspecto parcial da teoria do erro. Vamos lá. Primeiro, o que significa erro? O erro, pessoal, é a falsa percepção da realidade. Quem não erra, né? Todo mundo erra o tempo todo. Mas e quando esse erro constitui um crime? Quando esse erro se trata de um crime? Como que o direito penal atua em cima do erro? Eu vou ter, então, uma classificação diferente. Eu vou verificar se esse erro da pessoa foi um erro essencial ou se foi um erro acidental. Vejam aqui, eu vou pegar um pincelzinho aqui com uma outra corzinha azul e vou mostrar para vocês. Olha, eu tenho o erro essencial e eu tenho o erro essencial primeiro, né? Depois o erro acidental. O erro essencial, ele vai ser tratado no artigo 20 e 20, parágrafo 1º. O erro de tipo acidental, 20, parágrafo 3º, 73 e 74. Eu gosto de explicar todos juntos e primeiro fazer essa abordagem panorâmica aqui. Quando a gente fala de erro essencial, a gente vai pensar no seguinte, para ficar bem simples o nosso entendimento aqui. No erro essencial, a pessoa erra, mas se alguém avisasse ela que ela estava errando, ela pararia de errar. Você não está matando um tubarão, você está matando seu colega mergulhador. Aí, pelo amor de Deus, não vou matar. Vejam que esse erro, quando eu falo de erro essencial, se alguém avisa do erro do executor, ele para na hora. Diferente, pararia de errar. Vou colocar essa palavra-chave aqui, essa frase-chave para a gente poder lembrar. No erro acidental, se a gente avisasse uma pessoa, o executor do crime, que ele estava errando, o que ele ia fazer? Ele ia consertar o erro dele, mas ele não pararia de matar, ele não pararia de cometer infração criminal. Então, aqui ele não pararia a execução. Consertaria. Eu acho que essa daqui é a parte fundamental no estudo do erro. Quando eu começar a explicar para vocês os exemplos, vai ficar mais fácil. Mas quando a gente fala em erro essencial e erro acidental, eu vou pensar numa pessoa praticando crime. Se o erro for essencial, alguém avisa ela. Em vez de você matar o seu desafeto, você está matando uma outra pessoa, ele na hora para. Esse é o erro essencial. No erro acidental, ele só conserta o meio de execução. Mas vamos analisar aqui um por um como que ele funciona. Primeiro, erro, falsa percepção da realidade. Eu acredito, por exemplo, que eu estou atirando no javali, mas na verdade eu estou atirando no meu coleguinha caçador. Esse é um erro, falsa percepção da realidade. Eu acho que eu estou matando alguém que está vindo com uma faca, mas na verdade essa pessoa está tirando o celular da mão. Eu acredito que eu estaria em legítima defesa, mas não, era só um celular. Um outro exemplo de erro. Eu estou lá com o bastão atrás da porta esperando meu marido entrar, que eu quero matar meu marido. Mas quem que entra? Uma outra pessoa que não é meu marido. Entra lá na minha casa, por exemplo, o rapaz que vai arrumar o fogão. E eu, pum, dou uma cacetada na cabeça do homem do gás. Então, na verdade, eu estou
em erro. Eu acredito que eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou fazendo outra. Então, vamos aprender hoje como que o direito penal vai tratar essa história de erro. Primeiro, vamos tratar do erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial, ele vai ter duas vertentes. Eu tenho o erro de tipo essencial sobre as elementares do tipo, ou seja, quando eu falo elementares no tipo, o que está escrito na lei? Erro sobre as discriminantes putativas. Aqui eu erro porque eu acho que eu estou numa causa de exclusão de ilicitude. Vamos lá para o artigo 20, para a gente entender o que é um erro sobre a elementar do tipo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o artigo 20, mais fácil, né? Eu vou pegar o artigo 20 aqui para nós e vou projetar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Artigo 20. Deixa eu colocar aqui para nós. Já. Opa. Só mais um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar esse aqui e vou colocar aqui o artigo 20 e o artigo 21 para nós. Seleciono, limpo. Mas... ficou horrível. Vou deixar pretinho. Acho que agora vai. Dá pra gente enxergar. Diminui um pouquinho. Ah, agora ficou 10. Vamos lá. Artigo 20 vai ser, então, o erro de tipo, erro sobre as elementares do tipo, e o 20, parágrafo único, vai ser sobre as discriminantes. Vamos ler aqui o que a nossa lei penal vai dizer sobre cada um deles. Vamos lá. Esse daqui, artigo 20, vai pertencer ao bloquinho de cima. E o 20, parágrafo único, ao bloquinho de baixo. O que é esse tal de erro sobre elementar do tipo? Vamos ler comigo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Erro de tipo essencial, então eu vou ter sobre o erro sobre as elementares. Quando eu falo elementares do tipo, eu estou querendo analisar do que é composto o tipo penal. Um exemplo, no tipo penal está lá, matar alguém. Esse alguém, lá do artigo 121, que constitui o homicídio, eu tenho que matar uma outra pessoa. Então, quando a pessoa está em erro de elementar do tipo, ela vai errar ali quanto a alguma palavrinha do tipo penal. Vamos pensar numa situação em que duas pessoas saem para pescar com um arpão, né? Sabe aquela pesca, né? Que o pessoal vai lá com um arpão, vamos matar peixe grande. Vamos matar peixe grande. E aí, um dos nadadores confunde o outro nadador com um peixe grandão, peixe que eles querem lá, agora eu não vou saber o nome de um peixe grandão. E aí, um nadador pega o seu arpão e fisga o outro lá, tá escuro, vai lá e opa, um peixão aqui, fisgou. Só que na hora que ele fisgou, ele está em erro, porque ele pensou que quem ele estava fisgando não era o alguém, não era um alguém, era um peixe. Peixe não é alguém, alguém é ser humano, né? Então, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Ele está em erro de tipo essencial, vamos lembrar? Se alguém avisa ele, oh, você está matando seu amigo, ele na hora ia parar. Então, ele estava em erro sobre algum elementar do tipo.
Ele pensou, se eu matar um peixe, eu estou dentro do meu exercício de direito aqui, eu sou pescador, tenho a carteirinha de pescador, posso pescar o peixe. O que ele não imaginava é que ele estava fisgando o amiguinho dele nadador. Então, nesse caso aqui, ele está sobre um erro sobre a elementar do tipo. Vamos pensar num caçador. Vê lá o mato se mexendo, e aí ele está lá para caçar javali. Atira, pá! No que ele atirou, que ele vai lá ver o javali, quem é? Uma outra pessoa que está caída ali, que estava escondida no mato. Ele foi e matou. Veja, ele achou que era um javali e matou um ser humano. O que vai acontecer? Calma, deixa eu dar mais um exemplo aqui para ficar na nossa cabeça. Eu tô com o meu celular aqui e vou e coloco o celular no bolso. A gente faz alguns movimentos assim que a gente nem lembra. E na hora de levantar, estou numa reunião aqui presencial, estou numa reunião, e aí o meu colega do lado deixou o celular dele, e o meu já estava no bolso, mas eu achei que esse celular fosse meu. Eu fui lá e, pum, peguei o celular da pessoa e levei embora. Mas acreditando, olha o erro, acreditando que esse celular era o meu. Erro sobre o quê? Erro sobre uma elementar do tipo. Qual que é elementar do tipo aqui? Do furto. Olha só, o que é o furto? Subtrair para mim ou para outra em coisa alheia móvel. Só que eu imaginava que essa coisa era alheia. Não, eu achei que fosse coisa minha. Então vejam aqui nessa introdução do erro de tipo essencial, quando eu falo erro sobre elementar do tipo. Eu estou agindo de uma forma errada, mas eu estou achando que eu estou certa. Se alguém me avisa, eu corrijo. Qual que é a consequência disso no mundo jurídico? Aí eu coloquei aqui duas formas, ó, erro evitável e erro inevitável. No erro inevitável, o que eu tenho que pensar aqui nesse caso? Deixa eu pegar uma outra letrinha. No erro inevitável, acho que o verde não vai rolar. Não gosto de roxo, mas eu acho que o roxo vai dar certo. No erro inevitável, qualquer um vai rolar? Vamos ver se rola. Ai, meu filho, pega esse vermelhinho aqui. Também não. No erro inevitável, então, qualquer um erraria. Qualquer um erraria. E no erro evitável, faltou dado. Isso já remete a gente a alguma coisa que a gente já estudou. Olha só, quando eu digo que o erro é inevitável, qualquer um erraria, o que acontece? Qualquer ser humano, e o Código Penal vai chamar de homem médio, né? Aquela pessoa que tem uma cautela que a gente espera de qualquer pessoa. Se nesse caso qualquer pessoa erraria, o que vai acontecer? Exclui a culpa e exclui o dolo. Ou seja, né? Estava ali, qualquer um erraria, não vou ter crime. Quando é um caso que qualquer um erraria, né? Quando é impossível alguém saber, a verdade é não, alguém saber que está em erro, né? Salvo se for uma pessoa acima da média. Lembra que o homem que erra é o homem médio, uma conduta que a gente espera de todo mundo. Qual que é o exemplo, né? A gente chega num determinado lugar e vai pondo, tá chovendo, tem aquele cesto de guarda-chuva, a gente vai lá e joga o guarda-chuva. Todo mundo tem o guarda-chuva preto, que é uma bengala, que parece um rifle. Vai lá e põe seu guarda-chuva preto. Na hora de ir embora, você pega lá um guarda-chuva preto, você dá até uma olhadinha e fala, não, esse é o meu. E não é o seu, esse guarda-chuva é de uma outra pessoa. Mas qualquer um erraria o guarda-chuva, vamos pensar aqui nesse caso. Então, nesse caso, o que o tipo penal vai dizer? Você está sobre um erro essencial, sobre elementar do crime. Aqui, nesse caso, é o furto. Qualquer um erraria o guarda-chuva preto? Sim. Então, exclui o dolo e exclui a culpa. Excluindo o dolo e a culpa, exclui o crime. Vejam que na teoria do erro, o que a gente vai buscar é, né?
Será que esse crime vai ser punido por dolo ou por culpa? Será que dá para excluir o dolo ou culpa dessa conduta? Justamente para excluir esse elemento subjetivo. Excluindo o dolo ou culpa, a gente lembra que não tem crime, né? Aqui a gente vai por um outro caminho da falsa percepção da realidade para saber se houve a exclusão do crime. Nesse caso aqui, ó, quando o erro é inevitável, qual que vai ser a consequência jurídica? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para nós, e uma corzinha preta. Qualquer um erraria, o que vai acontecer? Exclui o dolo e exclui a culpa. Nesse caso, então, lembra daquele nosso banquinho? Ele vai cair, porque se exclui o dolo e exclui a culpa, não tem crime sem dolo e culpa. Ótimo. E se esse erro aqui de tipo, ele é evitável? Ou seja, se alguém tiver alguma cautela, qualquer cautela, o mínimo que seja, a pessoa parar e olhar, ela consegue arrumar o erro dela, ela não responde por culpa, né? Vamos pensar aqui no caso, né, desse caçador. Se ele tivesse caçando com alguma cautela, vamos pensar numa situação, e a gente tem que sempre ver a luz do caso concreto. Vamos pensar numa situação que esse caçador estava com um amigo. Então, antes de atirar na caça, se ele tivesse um pouco mais de cautela, ele olharia do lado para ver se o outro amigo estava ali antes de atirar. Essa seria a cautela esperada, né? Aí, se ele atira e mata o amigo, achando que ele matou o javali, ele cometeu um homicídio culposo, né? Faltou o quê? Faltou ele foi o quê? Imprudente, né? Ele foi imprudente ou ele foi negligente, né? Faltou ele observar. Vamos jogar ali na culpa, vamos jogar na negligência, né? Faltou ele dar uma observadinha. Nesse caso, o que vai dizer? Se o erro for evitável, aí o que vai acontecer? Eu vou excluir o dolo. Lembra que ele matou porque ele quis? Mas ele matou porque ele quis, achando que era um animal. Mas não, era um amiguinho dele. Então, nesse caso, eu vou excluir o dolo, mas eu vou permitir a punição por culpa, desde que haja previsão na lei por culpa. Isso é importante, a OAB cai matando aqui. A lei permite? Existe homicídio culposo? Sim. Então, ele não vai responder nesse caso por dolo. Vejam que a intenção dele era de matar, mas não de matar alguém, de matar um animal. Então, ele vai responder pela morte do amigo com homicídio culposo. Mas vamos mudar um pouco a cena. Vamos pensar que esse caçador está sozinho no meio do mato e não tinha como ele imaginar que existisse alguém ali. Era um lugar que não podia entrar gente e tinha uma pessoa ali. E ele matou. Nesse caso, pessoal, vai excluir o dolo e vai excluir a culpa, porque o erro foi inevitável. Qualquer um erraria. Então, a gente tem que prestar atenção aqui, nessa situação. Faltou um dever de cuidado, né? Geralmente o examinador, ou no caso prático, vai mandar a gente analisar. Faltou algum dever? Será que uma outra pessoa não olharia direitinho? Se a resposta for sim, ele vai responder por culpa, desde que haja previsão por culpa. Se não houver previsão por culpa, pessoal, aí nesse caso, ele não responde por nada. Dá um exemplo aqui. Lembra naquele caso que eu falei para vocês, naquele exemplo do celular? Ótimo, levei para casa o celular do meu colega de reunião. Eis que eu sou surpreendida na minha casa com um convite para eu ir lá na delegacia. Tinha circuito interno na reunião e o circuito interno flagrou a hora que eu levei o celular para minha casa. Eu não percebi e eu estava em erro, lembra? Eu estava em erro. E o meu erro era o erro essencial. Se alguém avisa, Maria, esse celular é do fulano, eu vou, na hora eu devolvo. Mas não, levei o celular para casa e fui surpreendida lá com a polícia atrás de mim para devolver o celular. Volto lá e falo assim, olha, eu levei sem querer, eu devia ter olhado a minha bolsa, né? Verificado que o meu celular estava lá, mas o nosso celular é igualzinho, eu levei. Nesse caso aqui, pessoal, olha só, qualquer pessoa com mínimo de diligência iria olhar aquele celular e falar, opa, não é meu, né? Então,
faltou o quê? Faltou um dever de cuidado. Faltou cuidado, então, vou ser penalizada por culpa. Aí eu preciso olhar o tipo penal referente a esse erro. Existe furto culposo? E aí, analisando lá o artigo do furto, nós vamos verificar que não existe furto culposo. Lembrando, né, que a gente aprendeu em tipicidade, todos os crimes são colocados na modalidade dolosa. Porém, o legislador vai escolher um crime ou outro que ele resolveu punir também na modalidade culposa. E não foi o caso do furto. Não existe furto culposo. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu responderia por furto, desde furto culposo, desde que houvesse previsão legal. Como não existe previsão legal, só existe a previsão legal por furto doloso, com vontade, eu não respondo por nada. Vamos ler aqui o artigo, que agora vai ficar mais fácil para a gente compreender. Ó. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, vamos lembrar, o erro sobre o que está escrito na lei, né? Exclui o dolo. Ou seja, aqui, né? Opa, eu vou estragar meu slide? Não. Aqui, para ficar mais fácil, né? Para ficar mais fácil a gente colocar aqui uma regra geral, vou colocar assim, sempre, e quando eu digo sempre, é sempre mesmo, sempre exclui o dolo. Já que ele está em erro, né? Sempre exclui o dolo, no erro de tipo essencial. Ó, então, o erro sobre elemento constitutivo do tipo, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. Mas, olha esse mas aqui, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, quando acontecer um erro sobre a elementar do tipo, eu preciso verificar. Qualquer um erraria? Se sim, exclui o dolo e exclui a culpa, não tem o crime. Se uma pessoa erraria só se ela fosse descuidada, aí eu verifico lá a punição pelo crime. Será que existe punição culposa? Aí essa pessoa responde. Se não, não responde por nada. Depois, falamos sobre o erro sobre as elementares do tipo, vamos para o erro sobre as discriminantes putativas. E foi por conta disso que eu inverti a matéria, eu coloquei o erro depois de falar das causas excludentes de ilicitude. Por quê? Vocês vão entender agora. Na aula passada, nós falamos do segundo substrato do crime, ilicitude. Aí eu disse para vocês o seguinte, eu disse assim, todo fato típico pressupõe ilícito. A gente falou que o nome dessa teoria é a teoria indiciária da culpabilidade. Ou seja, se existe o fato típico, tem indício que esse fato é ilícito, que é indício, tem indício que esse fato é contra a lei. Mas todo fato que é típico é ilícito? Aí a resposta é sim, desde que não haja alguma excludente da ilicitude, alguma excludente que tornaria, na realidade, aquele fato lícito. Por exemplo, agir em legítima defesa, agir em estado de necessidade, agir em estrito cumprimento legal e exercício regular de direito. São as causas que excluem a ilicitude. Então, vejam, né? Se uma pessoa vem me atacar, vem me agredir, a lei permite que eu faça cessar essa agressão. Se para cessar essa agressão eu tiver que matar essa pessoa, a vida dela ou a minha, eu posso escolher a minha vida e cessar a agressão com a morte daquela pessoa. Eu vou estar em legítima defesa. Então a gente aprendeu que a lei penal vai nos permitir proteger a nossa vida ou proteger a vida de um terceiro. Mas quando a gente, por erro, falsa percepção da realidade, a gente acredita que a nossa conduta é legítima, mas não é. A gente imagina que o nosso desafeto que está vindo na nossa frente está puxando a arma para nos atirar e a gente atira primeiro. Mas a hora que a gente vai ver, não era a arma que ele estava puxando. Eu vou citar aqui, a doutrina era um bilhete pedindo desculpas. A doutrina vai dizer assim, né? Bizarro total. Mas vamos trazer para a realidade, né?
a gente acha que ele vai atirar na gente, a gente atira primeiro, mas o que ele vai tirar do bolso é um celular. Então, esse tipo de erro nós vamos chamar de discriminantes putativas. O que é putativo? Daqui até a eternidade, como diria o Cazuza, a gente vai lembrar que putativo é imaginação. As coisas que estão na nossa imaginação nem sempre existem, né? Às vezes a gente imagina ali e tal, que alguém vai nos matar, mas essa situação pode não ser real. Então, quando a gente fala de discriminantes, a gente pensa que a gente está numa situação que tornaria a conduta válida, ou seja, estou acobertado por uma legítima defesa, acobertada. Mas essa situação que me acobertaria na legítima defesa existe só na minha cabeça, porque no caso concreto não tem nenhuma situação de perigo, sou eu que imaginei. Então, quando a gente trata de erro de tipo essencial sobre discriminante putativa, a pessoa está lá com certeza absoluta que ela está dentro da legalidade, que ela pode agir, mas no caso concreto não pode. Qual que é a consequência disso? Igualzinha à de cima. Se é uma situação que qualquer um erraria, exclui o dolo, exclui a culpa, e ela não responde por nada em consequência disso. 2, se é uma situação que se ela for um pouco mais prudente, se ela fosse mais cuidadosa, isso não aconteceria, então, nesse caso, ela responde pelo crime culposo se houver previsão, mesma situação. Então, vamos ler aqui o artigo 20, parágrafo 1º. Foi por isso que eu inverti aqui a ordem das matérias, para a gente poder saber o que é uma discriminante putativa. Vamos lá. Parágrafo 20. É isento de pena. Lembra, ó, exclui o crime, eu não vou ter pena aqui. Quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, mesma situação do anterior. Se é plenamente justificável, qualquer um erraria nessa situação, não respondo por crime. Mas se faltou um pouquinho de prudência, né? E eu acreditei piamente na minha imaginação, sem pensar nas consequências, sendo totalmente imprudente, eu agi com culpa. Vamos pensar aqui numa situação que poderia acontecer, além dessa, do desafeto puxar o celular. Vamos pensar que a gente está em determinado lugar, e eis que a gente escuta um barulho de sirene avisando incêndio. E a gente começa a desesperar. Ah, vai pegar fogo. Nem espera para ver se não é um alarme falso, não. Já sai correndo, empurrando e batendo em todo mundo até chegar na saída. Quando a gente vai e está lá perto da saída, o segurança fala assim, calma, calma, isso aí é alarme falso, isso aí está disparando. Eu não quero nem saber. Eu jogo segurança longe, o segurança cai no chão e bate a cabeça. E quando eu tô lá fora, todo mundo olha para minha cara assim e fala, ô, Marisa, calma, foi um alarme falso. Então, vejam, eu acho dentro da minha cabeça que eu tô agindo em legítima defesa, não, em estado de necessidade. Vamos lembrar que estado de necessidade é perigo. Pode ser qualquer situação, não precisa ser agressão humana. Eu acho que eu estou num estado que me permitiria o estado de necessidade, que excluiria o crime. Eu posso sair pisoteando, empurrando, quebrando o vidro, que nada vai acontecer comigo, porque eu estou querendo salvar minha vida. A lei permite. Mas nesse caso aqui, ó, as pessoas em volta estão sofrendo alguma agressão por minha culpa. Eu não tomei a devida cautela. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou responder pelo crime, mas na modalidade dolosa, culposa. Meu Deus, na hora de concluir eu vou e inverto. Culposa. Então, olha só, a hora que eu empurrei o segurança na intenção de tirar ele da minha frente, eu empurrei ele para ele sair ali e ele se machucou. Eu responderia, se fosse uma situação normal,
por uma lesão corporal dolosa, já que eu empurrei porque eu quis. Mas como eu estava numa situação de erro essencial pela discriminante putativa, eu achava que eu estava em estado de necessidade e isso só estava na minha cabeça, eu vou responder, já que eu não usei as cautelas necessárias, eu vou responder por lesão corporal de natureza culposa, já que no Código Penal existe essa modalidade de lesão corporal culposa. Então, vejam aqui, a gente já vai ler daqui a pouco lá para fixar na nossa cabeça. Mas, o que eu preciso lembrar dessa primeira fase aqui? Eu tenho um erro de tipo essencial, quando exclui o dolo, mas permite a punição por culpa. Se a pessoa errou, e errou porque não tomou cuidado. Nesse caso aqui, eu tenho erro de tipo essencial, né? Eu tenho o erro de tipo sobre as elementares do tipo, eu erro sobre o que está escrito na lei, ou eu erro com a minha imaginação, acreditando que eu estou numa situação de exclusão de ilicitude. Nesses dois casos, só vai ter punição se eu for descuidada. E essa punição do descuido, a gente lembra que é uma punição culposa. Vamos continuar aqui. Eu fiz um roteirinho daqui a pouco, a gente vai ler e vai reforçar isso na nossa cabeça. Na segunda parte aqui, vejam, eu vou pegar o artigo 20, parágrafo 3º, o artigo 73 e o 74. Nesse caso aqui, a gente chama de erro acidental. Erro acidental significa, tá? Deixa eu pegar aqui um pincel. O erro acidental, gente, significa o seguinte: a pessoa errou e ela errou querendo o resultado do crime. Mas ela quer o resultado do crime, mas ou ela erra a pessoa, ou ela queria fazer uma coisa e faz outra, ou ela erra na hora de executar o crime, mas ela quer a prática do crime. Se alguém avisa ela, ô fulano, você está errada, ela simplesmente vai corrigir a conduta, mas vai permanecer no crime. Nesse caso aqui, gente, eu não tenho aquela exclui o dolo e permite a punição por culpa. Aqui eu tenho um crime que vou pegar lá na modalidade dolosa mesmo. Aqui eu não tenho essa benesse lá de cima, que a pessoa não sabia que ela estava praticando um crime. Aqui ela sabia sim, só que ela, na hora de executar o crime, ela erra. Vamos ver aqui. Ó, aí eu coloquei esse lembrete aqui. Não pararia a execução, mas consertaria. Ele é dividido em 3. Eu tenho erro sobre a pessoa, erro na execução e resultado diverso do pretendido. E aí eles têm um nomezinho em latim, que é o que vai aparecer na OAB, né? Ele vai ter o aberratio, né? Lembra que... Ixi, aqui eu coloquei até errado. Deixa eu arrumar. O certo é aberratio, mas a gente lê aberratio. E aqui eu coloquei um aberrário. Tá? Esse aberrário aqui a gente deleta, porque isso aqui não existe, né? Esse aberrário. É aberrácio. Aqui, o aberrácio. De ver aqui para cima. Deixa eu trazer ele até aqui. Então, é o aberratio personi. Veja que é uma palavra em latim que vai aparecer para nós, que é o erro sobre a pessoa. Aberratio ictus, que é o erro na execução. E aberratio criminis, ou aberratio delicti, que significa resultado foi diferente do que eu pretendia. A gente vai, eu vou só mudar o slide aqui, porque eu coloquei no outro slide, aqui abrir, eu coloquei no outro slide os artiguinhos para facilitar para a gente. Teoria do erro 2 aqui. Aqui a gente está falando da parte de baixo, vamos ver se vai aparecer para nós. Gostaria de salvar? Não, nós não salva nada. Então, estamos falando da teoria do erro ainda, mas dessa vez nós estamos falando dessa partezinha de baixo aqui. Erro sobre a pessoa, erro na execução e resultado diverso do pretendido. Aberratio personi, aberratio ictus e aberratio criminis. Né? De novo, aqui o negócio está errado. Só vou deletar aqui. Vamos lá para os artiguinhos.
para a gente ler e descobrir qual que é a diferença entre eles. No erro de tipo acidental, erro sobre a pessoa, vai estar assim lá no código. Opa, pincel. Vai estar assim no código. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente pretendia praticar o crime. Pessoal, isso daqui, ele está querendo dizer assim em português. Quando uma pessoa erra e ela quer atingir uma pessoa e atingir a outra, o direito penal vai focar para punir essa pessoa na vítima que era pretendida. E aqui a gente chama de vítima virtual. Isso pode melhorar ou piorar a vida da pessoa. Vamos pensar numa situação aqui de erro de tipo acidental, em que a menina quer matar o pai. O pai não deixa ela namorar, ele é maior de 18 anos. O pai não deixa ela namorar, chega para ela e fala: filha, qualquer semelhança, mera coincidência. Filha, não namora esse rapaz, estuda, vai fazer um intercâmbio lá na Alemanha, vai fazer um intercâmbio no Canadá, não fica aí namorando, você está na época de estudar e tal. E a filha fica muito brava, fala: não, esse homem é o amor da minha vida, né? Com 19 anos, acha que é o amor da vida e tal. O que ela faz? Ela fala: não, é hoje que eu vou matar meu pai. Aí ela vai atrás da porta com um machado na mão. Eis que quem entra na casa dela não é o pai, é o motorista da limusine dela, né? Então ela, achando que mata o pai, dá uma machadada na cabeça, abre a cabeça do pai em duas, e o pai cai morto. O pai não, quem cai morto é o motorista. E aí a pessoa olha, a menina olha e fala: é agora que ele para de interromper o meu amor. Que ela vê é um motorista que está morto lá, com a cabeça aberta, assim, igual um galho de árvore. Eis que vem o pai: Fulana, você matou o motorista? E ela, putz, né? Ela errou. Mas vejam, se alguém avisa ela que quem está chegando é o motorista, ela ia segurar a ação dela para a hora que o pai viesse. Vejam a diferença, né? Então, nesse caso, a lei penal ela vai punir de forma mais grave a filha que mata o pai. A gente chama de parricídio. Ela vai ter uma agravante de pena por matar o pai. Então, quando a gente fala em erro de tipo sobre a pessoa, a lei vai dizer: ela matou o motorista, mas ela vai responder como se ela tivesse matado o pai. Então, mesmo matando o motorista, ela vai ter uma agravante de pena pela morte de ascendente. Vejam que coisa louca. A intenção dela era matar o pai. Então, as consequências criminais vai ser como se ela tivesse matado a vítima virtual. Vítima virtual é a vítima que ela imaginou conseguir matar. E se eu disse para vocês que pode ser para o bem e para o mal, né? Vamos pensar aqui numa outra situação aqui, que nesse caso melhoraria a vida do executor do crime. Nós falamos algumas vezes de um tipo penal, e os tipos penais nós vamos estudar depois. Primeiro a gente vai criar essa base aqui da parte geral. Nós estudamos um tipo penal que se chama, nos exemplos, que se chama infanticídio. O que é um infanticídio? Matar criancinha de 5 anos? Não. Infanticídio significa a mãe, né, influenciada pelo estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto ou logo após. Esse logo após, a lei não limitou. Então, a doutrina vai dizer assim: logo após vai ser enquanto durar esse estado puerperal. Então, vamos pensar que essa mãe acabou de ter o filho, está influenciada pelo estado puerperal, não está no juízo normal. Ela vai lá no berçário e identifica uma criança. Todas as criancinhas parecem um joelhinho quando nasce, né? E aí ela chega lá na maternidade, ela chega no berçário e identifica uma criança ali. Ela acredita que aquela criança é filha dela. Ela, opa, olha lá meu filho. Ela vai lá, pega e
mata essa criança. Quando se verifica o resultado da conduta, percebe-se que aquela criança não é a filha dela. Ela matou a filha de uma outra pessoa. Então, se a gente fosse jogar lá para o Código Penal, como ela estava no erro aqui, sobre elementar do tipo, não era filha, ela matou uma outra pessoa, ela cairia lá no crime de homicídio. Lá no crime de homicídio, a punição dela poderia ir ser, né, de 12 a 30 anos. De 12 a 30 anos. No infanticídio, a pena é de 2 a 6 anos. Né? Então, é bem menor a pena do infanticídio. E no erro de tipo aqui, acidental sobre a pessoa, o que o código diz? Que sempre vai identificar, para fins de punição, a vítima virtual. Então, nesse caso, ela matou uma criança influenciada pelo estado puerperal, acreditando que essa criança era filha dela, não era filha de outra pessoa. Então, vejam só, quando eu digo que é para o bem e para o bem, ela não vai responder pelo homicídio qualificado, ela vai responder por infanticídio. Então, a pena dela, repetindo, né, que eu já esqueci a pena do infanticídio, é de 2 a 6 anos. Ela vai responder por uma pena de 2 a 6 anos e não de 12 a 30, como no homicídio qualificado. Vamos lembrar, então, dessa regra do erro de tipo acidental. Erro sobre a pessoa. Responde conforme a vítima virtual. Lembrando que, nesse erro de tipo aqui, se você avisa a pessoa que ela está errando, ela conserta a execução, mas ela continua no crime. Então, não tem nada de isentar de responsabilidade, não tem nada de excluir dolo, de excluir culpa aqui, não. Aqui, a punição é mais severa. Então, o que está escrito no parágrafo 3º do artigo 20? O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições e qualidade da vítima. Eu vou considerar a vítima virtual e não a que realmente morreu ou que realmente aconteceu o crime contra ela. Nesse caso, as condições, não consideram nesse caso as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Acho que ficou bem nítido aqui que o código vai dizer: você errou querendo acertar determinada pessoa. Então, você vai responder como se você tivesse acertado essa determinada pessoa, seja para o bem, seja para o mal. Então, erro sobre a pessoa é isso. Vamos lembrar? Vítima virtual que ele vai responder. Depois, erro na execução. O erro na execução é a tal da aberratio ictus. Erro na execução, aberratio ictus. Né? Pega lá, associa esse E com o I de ictus. Execução, aberratio ictus. Não tem nada a ver, mas é o jeito que eu consigo lembrar dessas regrinhas aqui, que quando não tem nada a ver. O que o código está dizendo? Vamos lá para o artigo 73. Quando, por acidente ou erro nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 20. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Quando eu falo de erro na execução, vai valer a mesma regra do erro sobre a pessoa. Eu vou responder pela vítima virtual também. Então, vamos pensar que eu estou lá mirando para matar o meu pai. Só que eu mato o meu tio. Pá! Putz, então, nesse caso, eu estava em erro, mas erro de pontaria. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Quando por acidente ou erro nos meios da execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que ele pretendia ofender, ele tem uma pontaria ruim, atinge a pessoa diversa. Eu respondo como se eu tivesse praticado o crime contra quem eu queria, contra o meu pai. Então, o homicídio vai ser agravado mesmo se for contra o meu tio. Mas aí ele tem um porém aqui no erro da execução, né? E aí ele vai depois dessa vírgula.
No caso de ser também atingida a pessoa a quem pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Ele diz o seguinte no artigo 70. O artigo 70 é o concurso de crimes. Quando, por uma ação ou omissão só, eu tenho 2 ou mais resultados. O que vai acontecer aqui? Olha lá, artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, coloquei aqui embaixo, pratica 2 ou mais crimes. Vamos pensar que nesse erro na execução, eu quero atingir o meu pai, mas eu atinjo o meu tio que passou na frente. Aí a bala vai ser transfixada nesse caso e pega os 2. Pego só um, pego os 2. No caso de pegar os 2, o que acontece? Ó, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, um tiro, pratica 2 ou mais crimes, os 2 caem mortos. Idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave e, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes decorrem de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Essa regra aqui do concurso de crimes vai funcionar assim. No erro na execução, e eu tenho uma vítima só, mas eu errei, acertei a vítima errada, eu respondo como se eu tivesse atingido a vítima que eu queria. Eu atingi o tio, mas eu queria matar o pai. Eu vou responder como se eu tivesse matado o meu pai. Ponto. Aí, nessa segunda parte, esse plus, está dizendo assim, mas e se a Marisa atingir os 2? E se um, ela consegue matar, que é o tio, mas o pai, ela só atinge a perna e vai ter, então, uma lesão corporal dolosa, mais um homicídio. Eu vou responder, então, pelo crime dos 2 aqui, em concurso formal. Como que é o concurso formal? Eu vou pegar a maior das penas e vou fazer um acréscimo em cima dessa pena aqui. Eu vou responder aqui, então, por um homicídio, mais a metade da pena do homicídio eu vou somar ali em cima. Então, eu vou ficar aqui, por exemplo, vamos pensar que houve um homicídio e uma lesão corporal dolosa, eu vou responder pela maior das penas e uma fração em cima dessa pena. Em resumo, eu vou responder pelos 2 crimes ali. E o pior de tudo, né? Atingindo a vítima virtual. Atingiu meu pai, o homicídio vai ser agravado pela morte do pai, mesmo se for o tio, já que era o tio que eu queria matar. Desculpa, já que era o pai que eu queria matar, não era o tio. Então, erro na execução vai ter esse plus aqui. E o resultado diverso do ofendido? Para facilitar, aqui, quando eu falo em erro da execução, ó, eu quero matar uma pessoa e eu erro, foi um erro, e eu atinjo outra pessoa. Esse é o erro na execução. No resultado diverso do pretendido é parecido, só que aqui eu quero acertar uma coisa, tudo que for diferente de pessoa, e eu acerto uma pessoa. Putz! Vejam que eu queria uma coisa e atingi uma pessoa. Vamos ver como que vai acontecer aqui. Fora nos casos do artigo anterior, ou seja, quando não for pessoa, pessoa, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém um resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Olha só, nesse caso aqui, no resultado diverso do pretendido, eu estou com raiva lá do meu vizinho e eu quero quebrar a vidraça da janela dele, né? Então, eu vou lá e taco um bloco na vidraça do vizinho. Só que a hora que eu taco esse bloco na vidraça do vizinho, eu atinjo também uma pessoa. E aí eu queria atingir a vidraça, eu queria causar um dano para essa pessoa. E eu acabo causando uma lesão corporal. Nesse caso, então, vamos ler novamente aqui para ver o que o código vai nos dizer. Ó, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém um resultado diverso do pretendido. Eu queria dano, sobreveio ali um
uma lesão. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Então, na verdade, eu vou responder ali com uma lesão corporal culposa, não dolosa. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Então, nesse caso, eu consegui o dano, quebrou a vidraça, né? Então, eu vou responder pela quebra da vidraça, que era o que eu queria, e pelo resultado diverso do que eu queria, mas de forma culposa, já que eu não sabia que tinha uma pessoa ali sentada e ia tomar uma pedrada e ia se machucar. Então, ó, eu vou responder aqui por dano, mais a lesão corporal de natureza culposa. Esse daqui, em síntese, pessoal, é o erro de tipo acidental. O que a gente tem que lembrar, né? Vamos voltar aqui e fazer um panorama geral. Abrir. Erro de tipo... Fazer. Não, salvar. Ai, peraí. Não abriu conforme eu queria. Abrir. Erro de tipo. Abrir. Ó. O que eu tenho que lembrar aqui, né? Desse nosso panorama aqui geral sobre a teoria do erro. Que o erro é uma falsa percepção da realidade. Eu estou verificando a realidade, porém, essa percepção que eu tenho é falsa. Esse erro pode ser acidental e ele sempre vai excluir o dolo. Opa! Se o erro for essencial, ele exclui o dolo, mas permite a punição por culpa, desde que o agente agiu de forma descuidada, ou seja, o erro era evitável. Descuidada. E no erro de tipo acidental? Opa, aqui não. Aqui ele errou e continuaria o crime se fosse avisado do erro. Qual que é a consequência aqui, então? Responde como se tivesse atingido a vítima virtual. Vítima virtual. Então, eu tenho dentro do erro de tipo essencial, erros sobre as elementares, erros sobre as discriminantes. Qual que é a consequência disso? Exclui o dolo, permite a punição por culpa, desde que o erro seja evitável e haja previsão do crime. A OAB já pediu isso? Já. A OAB já pediu isso, falando uma peça de segunda fase, em que ela coloca a seguinte situação. A pessoa levou o notebook, ela deixou o notebook dela na sala de aula e quando ela voltou, ela sentou na carteira errada e levou um notebook embora. E aí estava pedindo para que a gente defendesse essa pessoa e a tese era justamente o erro de tipo essencial quanto às elementares do tipo. Ela subtraiu coisa alheia, mas ela estava em erro quanto ao vocábulo alheia. Ela achou que fosse dela. Então, nesse caso, a gente tinha que falar que, como ela estava em erro de tipo, eu vou excluir sempre o dolo. E a culpa, se ela tivesse sido prudente, ela verificaria. Mas como não existe furto culposo, ela não responde por nada. E erro de tipo acidental aqui embaixo, né? Quando a gente fala em erro sobre a pessoa, erro sobre a execução e resultado diverso do pretendido, a gente sempre tem que ter em mente que a conduta vai recair
em cima da vítima virtual, a vítima que ele imaginou, seja para o bem, seja para o mal. Então, essa aqui, pessoal, é a teoria do erro. O que acontece se a pessoa está em erro? E para isso, eu coloquei aqui um resuminho para vocês que eu vou compartilhar. Espero que eu esteja falando de uma maneira com que vocês estejam entendendo. E aí, na próxima aula, né, a gente vai falar sobre as dúvidas que surgirem. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar com vocês o meu. Aqui. Vamos ver se até é bom para ver se faltou alguma coisa, ó. Erro de tipo, teoria do erro e discriminantes putativas. Vejam que eu pulei essa parte de propósito, já que a gente não sabia o que era discriminantes. E aí, vamos lá. Visualizando aqui, erro. Deixa eu tirar o artigo aqui que a gente já leu. Então, o erro é a falsa percepção da realidade. O erro de tipo pode ser dividido em duas categorias. Aí a gente viu o erro essencial, né, que ele é dividido em dois também, e o erro acidental, que ele é dividido em três. No erro essencial, se eu aviso a pessoa, ela para. No erro acidental, se eu aviso a pessoa, ela só altera a conduta dela, mas ela continua. No erro essencial, está no artigo 20. O agente não quer cometer o crime, mas por erro ele comete. Eu vou deixar isso aqui no material de apoio para vocês. Divide-se em erros sobre as elementares do fato e erros sobre a discriminante putativa. Vamos lá. Erro sobre elementar. Conceito. Por equivocada compreensão da situação de fato, ou seja, por equivocada visão da realidade, o sujeito não sabe e não tem consciência. Vamos lembrar que o dolo ele é feito de consciência e vontade, por isso que exclui o dolo, que realiza as elementares do tipo, que estão lá no artigo. Portanto, o erro da elementar do tipo sempre excluirá o dolo. O erro pode ser evitável, e aí eu coloquei mais alguns sinônimos para nós aqui, né? Ó, erro evitável, erro inexcusável, excusa significa desculpa, né? Erro inevitável, indesculpável, ou um erro vencível, que dava para você, com um pouco de cautela, não errar. O que é isso? É aquele que o cuidado comum evitaria. Quebrou o dever de cuidado, responde pelo crime culposo, se houver previsão. Aí eu coloquei aqui exemplo. Pensa, isso aqui é importante, até esqueci de falar. Exemplo, pensa que está mantendo relações sexuais com maior de 14 anos e a pessoa é menor. Eu estou tendo um erro de tipo aqui. Eu tenho estupro de vulnerável, por exemplo, manter relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos. Mas o que é comum acontecer? Conhece aquela pessoa menor de 14 anos lá na balada, que só pode frequentar pessoa com 18 anos, né? Chega lá, a pessoa tá com aquele drink na mão, e fala, opa, essa menina aí é maior de 14, essa menina é maior de 18, olha pra cara dela, ela tem uns 17. Mas nunca imaginaria que ela tem menos de 14, que ela tem 13 anos. Então, nesse caso aqui, ó, eu tô com erro sobre a elementar. Eu não sei que ela tem menos de 13 anos. Mas se você prestasse um pouco de atenção, se você agisse com cuidado, você ia perceber, né? Faltou cautela. Então, nesse caso, o que acontece? Responde por culpa. Existe estupro de vulnerável culposo? Não existe. Então, não responde por nada. Por isso que eu coloquei aqui esse exemplo. Erro inevitável, qualquer um erraria. Excusável, ou seja, tem desculpa, ou invencível, ninguém consegue vencer esse erro. É aquele que o cuidado comum não evita, ou seja, com quem o cuidado, com ou sem cuidado, o resultado iria acontecer. Portanto, o resultado não vem da quebra do cuidado, e a consequência é a exclusão do dolo e da culpa. E aí eu coloquei o exemplo aqui daquele caçador,
que está lá no mato, um lugar inabitado, só tinha javali ali e ele mata uma pessoa. Não tinha nem como ele imaginar que ali podia ter outra pessoa. Então ele atirou achando que era um javali, quando foi ver era uma pessoa. Né? Dentro daquelas circunstâncias, o local era inabitado. Então, dessa forma, pensando assim, aí eu consigo dizer que essa pessoa estava em erro. E esse erro invencível. Então, não responde por nada, nem por dolo, nem por culpa. Continuando aqui, erros sobre as discriminantes, eu só estou repetindo o que eu falei lá de forma global, agora de forma pontual, um por um. Ainda sobre as discriminantes, né? Se você avisa a pessoa que ela está em erro, ela já, opa, conserta e para de errar, não comete o crime. Discriminantes putativas ou imaginárias. É o erro sobre as excludentes da antijuridicidade ou ilicitude, que é aquela segunda perninha lá da nossa teoria do crime. Legítima defesa, estágio de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Ele errou achando que estava cobertado por alguma dessas causas de exclusão de ilicitude. Conceito. Por equivocada compreensão da situação de fato, o sujeito imagina estar em situação que, se fosse real, tornaria sua conduta cobertada por uma excludente de ilicitude. Se aquilo acontecesse mesmo, ele, opa, estou em legítima defesa, não vai acontecer nada comigo. Qual que é a consequência? Prevalece no Brasil a teoria limitada da culpabilidade, segundo a qual as consequências do erro sobre as discriminantes putativas são as mesmas consequências da elementar, ou seja, exclui o dolo, mas permite a punição por culpa, se evitável e tiver previsão legal. Mesma coisa, ó. Evitável, evitável ou vencível ou inexcusável, que são sinônimos. Exclui o dolo e permite a punição por culpa se houver previsão típica, se houver previsão na lei. Inevitável, exclui o dolo e exclui a culpa. Não responde por nada. Maravilha, então, agora erro acidental. Lembrando que no erro acidental, a pessoa não pararia o crime, ela só corrigiria a execução do crime. Artigo 20, parágrafo 3º, artigo 73 e 74. O agente quer cometer o crime, mas erra ao cometê-lo. Olha, eu coloquei o acento circunflexo no lugar errado. Agora eu coloquei caps lock. Ao cometê-lo. Primeiro, erro sobre a pessoa. Tá lá o artigo. Quando eu vou direto aqui para as diferenciações, tá? Porque ali a gente já leu esses artiguinhos. Eu fiz aqui, então, como é o nome disso, gente? Uma tabelinha para mostrar a diferença entre um e outro. Ó, erro sobre a pessoa, tá no artigo 20, chama-se error in persone, erro sobre a pessoa, ou aberratio, não, aqui é erro sobre a pessoa, aqui é erro na execução, aberratio ictus, e erro, resultado diverso do pretendido, aberratio criminis ou aberratio delicti. Aqui umas dicas, né? Confunde a pessoa 1, confunde com a pessoa 2. Quero matar o pai, mato o vizinho. Na aberratio ictus, tem a pessoa 1, eu vou confundir e vou acertar a pessoa 2. Então, aqui eu sempre tenho pessoa. No último que eu tenho que perceber que eu quero por acidente, eu pretendo atingir coisa e atingir pessoa. Consequência jurídica aqui no erro sobre a pessoa. Pune-se o agente como se ele tivesse atingido a pessoa pretendida, que a gente chama de virtual, aquela que está na imaginação. Exemplo, mãe mata bebê alheio pensando ser seu. Aqui, aberratio ictus, o erro na execução. Consequência, pune-se o agente como se ele tivesse atingido a pessoa pretendida. Eu vou lá e puno ele como se ele tivesse atingido, eu vou lá, quero atirar no pai, atiro no tio, por erro na pontaria, não é porque eu não estou nem vendo, foi erro na portaria mesmo. Se for só um resultado, se eu matei só o tio e não aconteceu nada com meu pai,
eu respondo como se eu tivesse matado meu pai. Isso com resultado único. E se tiver dois resultados? E se eu matei os dois? Ou e se com essa mesma conduta eu matei um e lesionei outro? Olha lá, mais de um resultado. Pune-se pelos dois resultados, faltou um S aqui, em concurso formal de crimes. Exemplo, atiro para matar o pai, mas por erro na execução acerta o tio também. Então, está lá no artigo 70, como que é a responsabilidade quando eu tenho uma conduta e dois ou mais resultados, né? Então, eu vou responder por um crime, o mais grave deles, e em cima desse mais grave aplico uma fração. Isso aqui a gente vai aprender em concurso de crimes. Mas já guarda aqui, né, que quanto ao erro de tipo e o erro na execução, eu vou responder aqui como se eu tivesse matado meu pai. Se eu matei os dois, eu vou responder aqui com a minha pena aumentada pelo concurso formal de crimes. Resultado diverso do pretendido. Coisa, acidente ou erro sobre a pessoa. Por acidente ou erro, visa atingir a coisa, mas atinge pessoa. Consequência, responderá pelo resultado naturalístico, mas de forma culposa. Resultado único. Lembra a história da pedra? Eu quero quebrar a vidraça e aí eu vou lá e machuco uma pessoa em vez de quebrar a vidraça, né? Ou eu miro no vidro, mas antes do vidro tinha uma pessoa. Vou responder ali de forma culposa pelo que aconteceu com a pessoa. Então coisa, pessoa. Mais de um resultado. Se eu atingir os dois, pune-se pelos dois resultados. Olha, esse que é bom nenhum. Em concurso formal de crimes. Exemplo, quer quebrar a vidraça e atira uma pedra que mata uma pessoa. Responde, então, por homicídio culposo, já que eu matei uma pessoa, né? No meu exemplo, eu só lesionei. Então, minha gente, esse aqui foram os erros de tipo. Eu vou falar ainda sobre as causas excludentes da ilicitude aqui, mas eu vou deixar para o dia, causas excludentes da ilicitude não, causas excludentes da culpabilidade. Mas eu vou deixar para a próxima aula, quando a gente estiver juntos e tiver tudo funcionando direitinho, né? Até lá, estudem, assistam essa aula, leiam na apostila o erro de tipo, e aí na próxima aula a gente vai lá e vai tirar as dúvidas de vocês. É um tema que é cheio de detalhezinhos, mas a essência eu espero ter colocado para vocês aqui a diferenciação de uma forma bem fácil de vocês entenderem, certo? Um beijão para todos vocês, fiquem todos bem e estudem sempre. Até mais, pessoal.